Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Paulo Alcino, eu sou especialista em negócios e carreiras e o meu objetivo aqui é ser um mentor, um consultor para empresas e pessoas que queiram desenvolver os seus negócios, que queiram melhorar os seus resultados, que queiram melhorar a sua performance. Bom, o assunto hoje é um assunto bastante recorrente, uma dúvida muito comum que eu ouvi ao longo de todos os meus anos de carreira, que é em relação a como fazer uma contratação de forma assertiva. Como eu faço para acertar, para ter uma assertividade maior dentro das contratações que eu faço, sejam para o meu time, seja para a minha empresa. Bom, como eu já disse em outros momentos, gente é a parte mais importante, seja dentro dos negócios, nos esportes, nas artes, não importa. Então é muito importante, é fundamental, na verdade, para o seu negócio, para a sua equipe performarem, que você tenha as pessoas certas dentro da sua equipe, que você tenha com você trabalhando as melhores pessoas possíveis para fazer com que o seu negócio aconteça. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre de que forma vocês conseguem buscar essas pessoas e trazer a pessoa certa para desenvolver a função que vocês estão precisando. Primeiro ponto importante é que você saiba exatamente o que você precisa e não negligenciem essa questão, porque eu vejo a grande parte dos erros acontecendo exatamente nesse ponto. Ah, mas como assim? Eu sei que eu tenho que contratar um gerente, eu sei que eu tenho que contratar um supervisor de vendas, seja lá o que for. Mas não é só isso, essa é a parte mais simples da história. É muito importante que vocês entendam o que vocês precisam daquela função naquele momento. Pensem nas características que vocês têm de negócio, pensem nas habilidades que são necessárias, pensem na área de atuação que aquela pessoa vai trabalhar. É preciso identificar essas características para que vocês consigam buscar a pessoa certa e no final essas coisas conversem. Senão vocês vão ter muitas dificuldades em conseguir ter essa contratação assertiva. Eu, por exemplo, dentro dos vários momentos em que eu já tive na minha carreira, tive em algum momento uma vaga de gerente para fechar e tinha duas pessoas excepcionais, com muitas qualidades, mas com características pessoais, comportamentais diferentes. E esse foi o ponto decisivo, porque a característica da pessoa que eu trouxe para trabalhar comigo complementava o meu grupo de gerentes. Eu já tinha um grupo de gerentes, né? Era um grupo de 5, eu estava com uma vaga aberta, ou seja, já tinha 4 gerentes trabalhando, e as características pessoais desses outros gerentes pediam uma pessoa com uma característica específica. Se eu não estivesse com isso bem identificado, eu não teria trazido a pessoa e não teria tido o sucesso que eu tive nesse fechamento dessa vaga. Estejam muito atentos a isso, porque senão vai ser bastante difícil que vocês consigam ter a assertividade no fechamento da vaga. Bom, entendido isso, é o momento de vocês começarem a buscar, a selecionarem as pessoas para o fechamento dessas vagas. E aí vem talvez a parte em que as pessoas tenham mais dificuldade, né? O que eu preciso fazer numa entrevista? Como eu conduzo uma entrevista para conseguir identificar a pessoa correta? Vocês vão encontrar por aí uma série de scripts, uma série de mapas de entrevista pré-definidos. Mas a verdade é que esses mapas, se eles forem seguidos única e exclusivamente de maneira cartesiana, não vão ajudar muito nessa seleção. Então, eu tenho algumas questões aqui que eu acredito que vão ajudar demais se vocês colocarem em prática. Bom, um dos pontos importantes, bastante importantes para iniciar o processo, quando vocês estiverem fazendo uma entrevista, buscando um candidato, é que vocês consigam tirar o candidato da zona de conforto. E aí vamos conversar um pouco sobre isso. Muitas pessoas entendem que para tirar o candidato da zona de conforto, você precisa ser agressivo, tem que ser duro, e não é nada disso, muito pelo contrário. Primeira coisa é tentar deixar o candidato mais à vontade possível, o menos armado possível. Então, deixe o candidato tranquilo, comece tratando
de quem é o candidato como pessoa, tentem entender um pouco quem é a pessoa, família, um pouco do que ele gosta, tentem tirar um pouco da barreira, um pouco do escudo que todo candidato invariavelmente vai trazer para uma entrevista. Entendam que esse é um momento de tensão, esse é um momento crítico, um momento de muita ansiedade para o candidato, e ele tende a vir armado, com escudos, para tentar se proteger e para tentar minimizar os seus erros. E o grande segredo é que você consiga tirar esses escudos, porque dessa forma você vai conseguir identificar as características e as coisas que você precisa daquele candidato. Um outro ponto importante dentro dessa questão é estar atento, muito atento a tudo que está sendo dito pelo candidato. Esse é um erro muito comum em entrevistadores, especialmente aqueles entrevistadores que seguem um script, que seguem um programa de entrevistas e acabam mais preocupados com a próxima pergunta que tem que fazer do que propriamente com as respostas que o candidato está dando. E esse é um erro muito grande, porque nesses momentos você vai buscando subsídios para dar sequência na sua entrevista. Tudo que o candidato fala pode e deve ser usado para aí sim, com ele tranquilo e você conduzindo a entrevista, tirá-lo da zona de conforto. Então busque por pequenas incoerências que mostram que o discurso está sendo ensaiado. Busquem por pontos dentro do discurso do candidato que possam checar as características que vocês buscam. Então, por exemplo, um candidato que esteja falando de suas experiências anteriores, identifiquem momentos dentro dessa fala que possam trazer para vocês pontos de cheque das características que vocês precisam. Então, de repente, vocês estão aí buscando um candidato que trabalhe bem em equipe. Peguem momentos dentro da fala do candidato em que vocês possam colocá-lo em xeque, confrontar para entender se essas características de trabalho em equipe são efetivas ou se são apenas parte do discurso, parte do escudo que ele trouxe preparado para a entrevista. Um outro ponto importante, bastante importante, é entender quais são as motivações do candidato. É super importante, se vocês querem acertar numa contratação, que vocês entendam todas as motivações do candidato. Existem pessoas motivadas apenas e tão somente pela sua remuneração. Tem pessoas com motivações pessoais, pessoas com motivações de carreira, pessoas que têm motivações relacionadas à empresa na qual elas estão buscando uma vaga. É muito importante que vocês entendam quais são essas motivações, para que vocês também saibam que tipo de pessoa vocês estão trazendo e isso não vire uma surpresa depois. Uma pessoa, por exemplo, que tem como única motivação o salário, é com certeza uma pessoa que vai precisar de um reconhecimento financeiro constante para que ela mantenha a performance, para que ela mantenha o ritmo e a qualidade do seu trabalho. Isso é absolutamente ruim para o negócio? Não necessariamente, mas é importante que você entenda para que essa contratação seja assertiva. Então entenda quais são as motivações, quais são os objetivos, quais são os sonhos que essa pessoa tem, porque dessa forma vocês conseguem fazer o link e entender se isso faz sentido com a empresa, se isso faz sentido com a equipe, para que vocês não tenham uma pessoa que, apesar de qualificada, que apesar de tecnicamente boa, se desencaixe do negócio. Bom, pessoal, e antes do último ponto, deixe o seu like, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações. Todas as segundas e quintas, às 19h08, teremos conteúdo novo no canal. Então, ative as notificações para que vocês sejam informados desse conteúdo chegando. E se vocês tiverem sugestões de temas, sugestões de alguns casos que vocês queiram tratar, deixem nos comentários, que isso ajuda a trazer mais conteúdos que sejam relevantes para vocês. E o terceiro ponto muito importante, pessoal, que faz muita diferença quando você está querendo construir um time, uma equipe de sucesso,
é que você fique muito atento ao candidato além da vaga que você está buscando. Não é incomum que você fale com pessoas que não se encaixam especificamente naquela vaga, por todos os motivos que a gente já falou antes, né? Características pessoais, questões técnicas, enfim, mas que podem ser muito boas para outras funções que vocês estejam buscando. Então, estejam atentos a todas as habilidades, as características das pessoas com as quais vocês estão conversando, porque pode ser que ela não se encaixe para aquela vaga específica, mas pode ser que seja um talento muito grande e que vocês possam trazê-la para trabalhar com vocês numa outra função, em um outro momento. Então é muito importante que vocês olhem para todas as características do candidato e não especificamente apenas para a vaga que vocês estão buscando. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado vocês nessa missão de trazer as melhores pessoas. Continuem nos apoiando, continuem nos dando força. A gente busca aqui trazer mais conteúdo, trazer mais informações para ajudar vocês na gestão das carreiras e dos negócios. Muito obrigado e até a próxima.